Buenas, alunos, estudantes do primeiro ano do ensino médio do Euclides da Cunha. A gente vai retomar o assunto que nós estávamos falando na aula passada, que é a questão de orientação no espaço geográfico. O assunto específico dentro de orientação que nós estamos abordando, a gente já viu os pontos cardeais. Nós já olhamos a partir da perspectiva do Google Earth, e agora a gente vai olhar um mapa planificado. O mapa, ele tem uma projeção que a gente chama de projeção de Mercator. Mercator era um geógrafo que existia na antiguidade, e esse mapa é muito utilizado para projeções, só que ele altera um pouco o tamanho, os espaços geográficos, mas enfim, ele é o mais utilizado. E é em cima dessa projeção que nós vamos falar sobre latitude e longitude, que é o ponto que nós vamos abordar na aula de hoje. Então vamos ver latitude e longitude hoje. Para abordar latitude e longitude, eu vou projetar aqui um slide só, que é onde a gente vai trabalhar em cima dele. Ok? Então tá aí. Nós temos o slide, está colocado aqui, numa projeção chamada projeção de Mercator. Essa projeção, ela é uma projeção cilíndrica, é como se a gente pegasse o planeta Terra, tirasse a casca dele e envolvesse ele num cilindro e depois planificasse ele. Então, quando planifica, essa parte mais próxima da linha do Equador, ela fica muito fiel ao tamanho que tem as estruturas. No entanto, quando a gente vai para as regiões mais ao norte, olha aqui o tamanho da Groenlândia. A Groenlândia tem maior que o Brasil, praticamente. E a Groenlândia não tem 1/3 do tamanho do Brasil. Então, nessa projeção, as áreas mais ao norte ou mais ao sul, olha o tamanho da Antártida, que fica imensa, né? E ela não tem esse tamanho. E a África fica um pouco engordada, ou encurta em tamanho, então ela fica achatada. A África é mais alongada na projeção correta. Ela é maior do que aparece aqui. E a Europa também fica maior, né? Essas regiões aqui, por exemplo, da Península Escandinava, fica maior. Ela não é tão grande assim, é bem menor. Mas, enfim, nós não vamos falar sobre as projeções hoje. Essa é uma outra aula. Hoje a gente vai falar sobre latitude e longitude. A primeira coisa que nós temos que perceber e definir é o que é a latitude. Latitude é qualquer distância tomado como referência a linha do Equador. Olha aqui a linha do Equador. Então nós temos um ponto C. Qual que é a latitude do ponto C? Quanto que ele fica distante do ponto da linha do Equador? A linha do Equador é esse ponto zero, né? Ao longo dessa linha aqui, a latitude é 0. E esse ponto C está lá a 20 graus. Então, ele se distanciou da linha do Equador 20 graus. Certo? Então, a latitude do ponto C é 20 graus. Qual que é a latitude? Detalhe. Latitude do ponto C é 20 graus, só que ela está caminhando, nesse caso, ó, de 0, 10, 20, ela foi para o sul. Então, latitude 20 graus, sul. E o ponto A? Qual que é a latitude dele? Se a gente for observar, olha aqui, ó, foi 50 graus para o norte. Então, latitude do ponto A, 50 graus norte. Ponto B, qual que é a latitude? Ponto B, ela está a 40 graus norte também. E do ponto D, está a 10 graus, está distante da linha do Equador, 10 graus sul. Então, latitude sempre vai vir seguido da informação sul ou norte, certo? Nunca vai aparecer leste ou oeste. E ela nunca vai ser mais que 90 graus, porque olha aqui, ó, de 0, o máximo que chega é 90, 80, 90. A mesma coisa acontecer, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 no máximo, certo? E a longitude?
A longitude, se a latitude é norte e sul, a longitude vai ser leste e oeste. Então, vamos ver a longitude do ponto A. Quanto que ela se distanciou da linha do meridiano principal, da linha do meridiano de Greenwich. Então, o que acontece? Ó, nós vamos marcar o meridiano de Greenwich, que é o meridiano 0, e vamos ver quanto que ela se distanciou. Então, ó, 0, 20, 40, 60, 80, 100 graus. A longitude do ponto A é 100 graus e veio para o oeste, então 100 graus oeste. A longitude do ponto B, ela foi 80 graus, 0, 20, 40, 60, 80, para leste. Então, longitude só pode ser leste ou oeste. A mesma coisa vai acontecer com os pontos C e D. O ponto C está a 40 graus oeste e o ponto D está longitude 20 graus leste. Então, resumindo, o que nós temos? Vamos lá. Ponto A. Latitude 50 graus norte, longitude 100 graus oeste. Certo? Olha lá. Latitude 50 graus, olha aqui, 50 graus, é o quanto ela distanciou da linha do Equador. E longitude 100 graus, é o quanto distanciou da linha do meridiano principal. Ponto B. Cadê o ponto B? Ponto B. Longitude 40, latitude 40 graus norte, ele distanciou 40 graus em direção ao norte, e a longitude é 80 graus em direção a leste. Ponto C, latitude 20 graus sul, né, olha aqui, ó, ela se distanciou da linha do Equador 20 graus em direção ao sul, e a longitude se distanciou 40 graus em direção ao oeste. Então, fica a latitude sul, 20 graus, longitude oeste, 40 graus. E o ponto D? Ponto D é a latitude 10 graus, ela distanciou 10 graus da linha do Equador, latitude 10 graus sul, longitude 20 graus leste. Então, resumindo, nós podemos ter o quê? A latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. E a longitude? Longitude, por sua vez, é a distância em graus de qualquer ponto da Terra, da superfície terrestre, em relação ao meridiano principal. Então, fica aí as informações de latitude e longitude. Lá no livro de vocês tem tudo isso também, né? Não há necessidade de nós nos preocuparmos com relação a anotar isso aqui. No entanto, a aula está gravada e ela fica disponível, você pode consultar a hora que quiser. E nos exercícios, se houver dúvidas, volta para a aula, verifica e resolve o exercício. Ok? Vamos parar por aqui e continuamos na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima. Vamos interromper aqui.